Então é preciso, sim, aumentar a participação política, especialmente nesses espaços de poder, para se conseguir viabilizar políticas mais assertivas no que diz respeito à participação do povo negro de forma institucional. Eu sou filho de um casal muito humilde aqui de Brasília. Os meus pais já nasceram em Brasília. A minha mãe é manicure, o meu pai é policial militar aqui também. Então, nós não viemos de uma família muito rica. E meu pai veio de uma família negra também. A fake news, a informação inverídica, infundada, ela implode os mecanismos naturais e tradicionais da democracia. Por quê? Porque a democracia ela é baseada em fatos, em evidências e na sua ideologia. Se você não se baseia em fatos, em argumentos e na sua ideologia, a democracia está fragilizada. E a nossa democracia vem demonstrando isso daí dia após dia. Ancestralidade, identidade, cultura, Minas Negras Gerais. Ele é bacharel em ciência política e pós-graduado em compliance e governança na UNB. Cursou gestão de negócios na Universidade de Ohio. É diretor e conduziu a Metapolítica Consultoria ao posto de Empresa Revelação de 2020, segundo a The Washington Academy of Political Arts and Sciences, Oscar e maior prêmio da Comunicação Política Mundial. No ano seguinte, em 2021, ele foi indicado individualmente pela Academia Estadunidense como consultor político revelação. No Minas Negras Gerais de hoje, eu converso com o cientista político Jorge Misael. Ocolofé, Jorge. Ocolofé. Salve, salve. Obrigado pela sua presença. Imagina, um prazer estar aqui falando com você e com toda a comunidade. Estamos aí. Jorge, olha só, você atualmente acumula premiações renomadas, né, por seu reconhecimento de inquestionável profissionalismo. Entretanto, chegar até aqui não deve ter sido uma tarefa fácil, creio eu. Como é que foi a tua luta para chegar até aqui? Qual a sensação se tem a olhar para trás e perceber toda uma longa jornada? Nossa, essa pergunta é profunda. Eu até arrepiei aqui na cadeira quando você falava, porque realmente, apesar de ser relativamente jovem, né? Estou com 36 anos agora, mas muita coisa aconteceu ao longo desse trajeto, né? Eu sou filho de um casal muito humilde aqui de Brasília. Os meus pais já nasceram em Brasília. A minha mãe é manicure, o meu pai é policial militar aqui também. Então, nós não viemos de uma família muito rica. E meu pai veio de uma família negra também, com toda a sua formação partindo daí. Então, eu estudei basicamente durante a maior parte da minha formação em escola pública. No ensino médio, eu consegui uma bolsa para estudar numa escola particular aqui em Brasília. E nesse processo eu comecei a me conscientizar sobre algumas coisas, em especial de que a educação era transformadora. Em que sentido? Que à medida com que eu mais me dedicava à educação, seja no curso de línguas, inglês ou outros, eu mais tinha condições de transformar a minha realidade e o meu futuro. Eu comecei a perceber isso exatamente nesse momento ali de adolescência, de construção realmente, de uma compreensão de entender o meu eu. E aí eu entrei em cursinhos pré-vestibular aqui em Brasília, tentando justamente aprofundar esse nível de conhecimento. Para quem veio de escola pública, sabe, não é muito fácil, você acaba tendo algumas deficiências na sua formação básica. E nesses cursinhos eu passei por alguns semestres tentando entrar na UNB e não consegui. E ao não conseguir, eu meio que abandonei, né? Falei, cara, não é para mim. Apertei o botão e falei, cara, a universidade não é para mim. E nesse momento eu continuava estudando inglês, e aí uma prima minha me chamou para ir morar fora, morar na Irlanda, porque eu já tinha estudado inglês aqui e poderia ser legal, né? Falar, você está muito jovem, tá agora com 20 anos, vem para cá, mora aqui. Opa, não tenho nada a perder, né? Não tenho
não tenho nada a perder. Então, eu basicamente peguei o que eu tinha naquele momento, juntei o dinheiro, troquei por euro, comprei a passagem e fui morar na Irlanda. E aí, chegando lá, eu comecei a Você foi perceber, morar em Dublin? não, em Ennis, que é uma cidade que fica em torno de 3 horas de Dublin. É uma Ah, cidadezinha pequena, assim, 3 horas e meia de trem de Dublin. uhum, E aí, quando eu cheguei lá, é uma troca de realidade, né? Uma coisa quando você mora com seus pais, no seu país, na sua língua. Outra coisa quando você mora no exterior, sem seus pais por perto, sem ter esse sustento, essa garantia de um lar. Então, nesse momento, eu me vi realmente desafiado a fazer um esforço que eu não tinha experimentado ainda. Enfim, eu passei lá um período de 1 ano e meio na Irlanda, e foi um momento assim de redescoberta, de ressignificação para mim, porque eu percebi que eu tinha muito mais força do que eu imaginava, de que eu aguentava muito mais carga de trabalho do que eu imaginava que era possível, de que eu poderia me desafiar em ambientes que eu ainda não tinha vivenciado ainda, até por proteção familiar, dos pais, do seu país. Então lá eu trabalhei tudo que você pode imaginar, de lavar carro, fazer sanduíche na roça, pintura, obra, servente, pedreiro, assim, tudo que é possível se fazer. E, óbvio, ganhando em euro, e para uma pessoa jovem como eu, ganhar em euro naquela época era muito diferente da minha realidade aqui, né? Você imagina você, um jovem de 20 anos, ganhando em torno de 800 a 1.000 euros por semana, era um dinheiro muito importante para mim. Eu falava, cara, isso aqui é muito legal e tal, vou me dedicar um pouco mais e começar a trabalhar por vários períodos. Enfim, quando chegou, passou desse período de 1 ano que eu estava lá, eu realmente senti uma necessidade muito grande de voltar para o Brasil. Eu estava cansado psicologicamente, fisicamente, e optei por voltar. E aí, quando cheguei no Brasil, era aquela questão: pô, você já deixou a universidade antes, porque não era para você. O que que você vai fazer agora? Eu falei, cara, agora eu vou fazer uma universidade particular, eu tenho condições, e fiz a graduação com muita dedicação. No meio da graduação, eu fui estagiar em um grande escritório aqui em Brasília e não me identifiquei. Falei, cara, se é isso que a ciência política tem para me oferecer, eu tô lascado, assim, porque era minha bala de prata, era o que eu tinha para fazer. uhum, Eu acabei de apostar toda a minha energia nisso e agora eu tô aqui no período final do curso, não pode ser só isso, cara. E aí não consegui me estabelecer nesse primeiro estágio, foi muito ruim para mim, foi uma decepção pessoal muito profunda. Contudo, eu tive uma segunda chance, que foi trabalhar no legislativo, em uma outra empresa, em um outro tipo de trabalho. E lá, assim, é que eu descobri. Assim, eu me lembro das primeiras vezes que eu fui no Congresso Nacional, vendo vários parlamentares que eu tive a oportunidade de estudar, e passava assim na minha frente, fulano, beltrano, ciclano, e eu, caramba, eles estão aqui, a gente pode falar, a gente pode conversar, a gente pode interagir. De alguma forma, eu posso participar disso tudo, assim, mesmo sendo um agente, um pedacinho do microcosmo, eu tenho aqui a chance de alguma forma debater. Então, isso foi o meu início de carreira, sabe? Então, nesse momento eureka, a gente pode falar de uma série de outras coisas, mas teve todo esse período pré-decepção da UNB, morar no exterior, conseguir perceber que a dedicação que você dá aqui, ela é uma semente que você planta e lá na frente você colhe algo muito maior. Então, acho que a Irlanda serviu para isso. Essa decepção que eu tive na UNB no primeiro momento foi importante para isso. E essa também decepção no meu primeiro estágio serviu para isso. E aí está algo que eu acho que a gente pode deixar aqui como um primeiro pilar, né, para todo o nosso povo negro brasileiro. Cara, não desista no primeiro erro, não desista quando alguém te disser que aquilo não é para você, não abaixe a cabeça, porque se você respirar fundo e empreender mais energia, na próxima você vai tomar conta daquela posição. Foi basicamente isso que eu fiz. Depois de me decepcionar com a NB, depois de me decepcionar no meu primeiro estágio, eu dominei a situação. uhum. Ou seja, você se muniu de experiências, né? Você se muniu de informações, como já diz aquela velha frase, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Foi exatamente o que Absolutamente. aconteceu. O que aconteceu. Sem dúvida nenhuma, foi isso mesmo. Uhum. Me explica uma coisa. Política e metapolítica são a mesma coisa ou a gente tem como diferenciar isso? Temos sim. Só para deixar bem claro, assim, depois de passar por essa segunda empresa onde eu me encontrei trabalhando no Poder Legislativo, eu fiquei lá por um período de quase 6 anos e eu estava meio estagnado, sem me sentir que eu estava crescendo, que eu queria colocar coisas novas, eu resolvi sair.
Depois que eu saí, me veio uma demanda interna para criar um novo negócio. Eu não tinha qualquer experiência nisso, não sabia. De novo, minha família que não tem tradição empresarial, grande professor lá da ciência política, Fábio Libório, uma das personalidades que mais entende sobre negritude, sobre o que é ser negro no Brasil, ele me sugeriu esse nome de metapolítica. E a gente Qual o nome da conversando, a gente pessoa, percebeu o perdão? quê? Que a política, professor Fábio Libório Rocha, Pablo Boy, sim. Fábio Libório Rocha, isso. Certo. É, ele é sensacional, assim, uma pessoa que ressignificou a minha vida, mudou completamente a minha forma de ver o mundo. E aí eu estava no aniversário dele, na casa dele, e a gente conversando sobre esse ideal, acho que eu vou abrir um negócio, assim, assado, não sei muito bem exatamente que tipo de produto e tal, mas eu preciso de um nome. Ele, Jorjão, me dá aí alguns dias e me liga, que a gente vai conversar. E aí liguei para ele na semana, é agora, cara, eu vou abrir aqui, preciso do nome. Ele falou, meta política? Ele foi falar outro, eu falei, não, para. É esse. Me explica um pouco mais sobre isso daí. Aí ele falou, olha, todas as nossas relações humanas e sociais, elas passam por um processo de decisão, de escolha, de organização, de priorização. Esse processo coletivo é a meta política, porque não é a política partidária institucional. Quando a gente se une em torno da nossa comunidade para resolver um problema na creche, na escola aqui local, isso é a meta política, porque não são agentes públicos ou políticos envolvidos de forma institucional, mas é a própria comunidade interagindo para a solução de um problema comum. Então, a meta política, ela antecede a política. Então, toda vez que a gente se unir aqui em conjunto para resolver um problema nosso enquanto comunidade, nós estamos praticando a meta política. Então, foi daí que veio esse nome, e é nisso que eu acredito. E acredito nisso, assim, fielmente, a cada dia eu me dedico a isso, na união de pessoas para a solução de um problema comum. Perfeito. Pegando um gancho nesse raciocínio, tendo em vista que a gente tem 56% da população preta, a meta política se encaixa aí, creio eu que não seria uma tarefa fácil, levando em conta as dificuldades que a gente tem no Brasil, né? Mas como é que a gente pode trazer a meta política para a comunidade preta brasileira? Legal, ótima pergunta. Sim, a nossa empresa é muito recente e nós duelamos em termos comerciais com grandes players, com gigantescas empresas multimilionárias. E aí, se você for ver hoje, a nossa estrutura talvez seja a única consultoria política do Brasil que tenha os dois sócios negros. Os dois sócios, tanto eu quanto o meu sócio André, somos negros, assim nos identificamos e assim nos declaramos. Você não vai encontrar isso em qualquer outra consultoria, pelo menos não das maiores, e tal, nesse sentido. E aí, qual que é a nossa dedicação? A gente dedica muito tempo e energia nessa conscientização coletiva, de debater, de propor, de sair dessa politicagem de burburinho, de Twitter, de WhatsApp, e de trazer essa consciência crítica brasileira, especialmente para o povo negro. Porque, como você bem disse, por um lado nós temos mais de 50% da nossa população negra, nós temos apenas 24% da nossa Câmara de Deputados, agora eleita, que vai começar o trabalho no próximo ano, que se autodeclara negra. Então, existe um descasamento, um descolamento muito absurdo entre a população negra e os políticos que se autodeclaram negro. Em especial, se a gente for olhar realmente quem é que está se autodeclarando negro, vai ter uma percepção de que, olha, esse cara está se declarando negro só para tentar algum tipo de vantagem política, eleitoral ou partidária. Ele não é um ser que necessariamente passou pelas dificuldades que o povo negro passou. Então, eu acredito que a gente tem sim que debater essa questão da representação. Nestas eleições, o registro de candidaturas negras aumentou 36% em relação a 2018, mas a quantidade de pretos e pardos eleitos cresceu pouco mais de 8%. Na Câmara, a partir do ano que vem, dos 513 deputados, 134 são negros, 26% das cadeiras. Já os deputados brancos são 379, 74%. No Senado, das 27 vagas disputadas nesta eleição, 6 ficaram com negros, o que representa 22% do total.
Entre as mulheres negras, o número de deputadas federais eleitas saltou de 13 para 29. Perfeito. Vamos falar um pouquinho de fake news. Segundo o site do Tribunal de Justiça do Paraná, o conceito de fake news ganhou forma devido à popularização e acesso facilitado aos meios de comunicação, empregado as notícias fraudulentas que circulam nas mídias sociais, na internet. O conceito é aplicado principalmente aos portais de comunicação online, como redes sociais, sites e blogs, que são plataformas de fácil acesso e, portanto, mais propícias à propagação de notícias falsas, visto que qualquer cidadão tem autonomia para publicar. Já o Tribunal de Justiça de Minas Gerais afirma que a divulgação de informações falsas influencia de forma direta a consciência coletiva e instiga as pessoas ao erro. E eu vou te perguntar o seguinte: existe regulamentação para essa rede de informações falsas sem veracidade? E eu gostaria que você fizesse um comentário acerca da influência nociva das fake news, tendo em vista a polarização política ao qual a gente está presenciando todos os dias. Legal. Esse é um debate muito atual, né, que a gente vem passando ao longo dos últimos 5 a 10 anos em especial. A fake news, a informação inverídica, infundada, ela implode os mecanismos naturais e tradicionais da democracia. Por quê? Porque a democracia ela é baseada em fatos, em evidências e na sua ideologia. Se você não se baseia em fatos, em argumentos e na sua ideologia, a democracia está fragilizada. E a nossa democracia vem demonstrando isso daí dia após dia. E aí o que aconteceu? Veio uma era de informação, especialmente partindo do exterior, com Rússia, com Estados Unidos, com outros grandes players, inundando as redes sociais por meio de participação robótica automatizada, com um único objetivo: destruir reputação. Por quê? Porque não interessa se a informação é verídica ou não. A única necessidade que se tem é destruir a sua reputação. Por quê? Porque você é um oponente meu, porque você quer o espaço que eu tenho, porque nós queremos duelar politicamente ou em termos de representação. Então, a fake news ela tem muito esse viés de destruir a sua reputação. E aí, qual que é a questão que eu sempre coloco para as pessoas saber identificar e fugir da fake news? Como é que você identifica uma fake news? Pela quantidade de adjetivos e conotações emocionais que ela te passa. Se você é um patriota, compartilhe agora. Se você se sente ameaçado, é agora. Vamos lá, tuita, compartilhe, jogue, vamos junto. Então, assim, ele tenta trazer esse viés de emoção e ela vem cheio de adjetivos, do início ao fim. Então, fica aqui o meu clamor para você que está nos assistindo aqui agora. Se você pegar qualquer tipo de informação assim, no seu celular, nas suas redes, não compartilhe. Não compartilhe. Você não tem ideia do dano que você causa por não verificar a veracidade dessa informação. E aí, pegando assim como exemplo, só para você ter ideia da dificuldade que é lidar com esse mecanismo das fake news. Aqui em Brasília, o prédio mais alto é aquele prédio do Congresso Nacional, né, que tem as duas torres e a cúpula, uma para cima e uma para baixo. Então, pensa que você, com a sua rede social, subiu em cima daquela torre, que é a mais alta de Brasília, e você abriu e rasgou um travesseiro de pluma. E esse travesseiro de pluma são as informações que você jogou ao vento. E daí a pouco você descobre que essas informações são inverídicas, são infundadas, são irreais, e que está destruindo a imagem, a reputação de alguém. E você, que é uma pessoa muito digna, se propõe a fazer uma limpeza em toda a esplanada e limpar toda essa pluma que foi jogada por lá. Sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir. Eu posso te afirmar, você não vai conseguir. Daqui a 5 anos, se você voltar na esplanada, você vai conseguir encontrar uma pluma, 2 plumas, 3 plumas. Então, é muito difícil você conseguir combater uma vez que você propagou. Então, a primeira sugestão é essa. Olhe a quantidade de adjetivos. Quanto mais adjetivos, mais tendente ela tende a ser uma informação inverídica. Outro, não compartilhe, a não ser que você tenha a real clareza do que está fazendo.
E aí fica sempre aquela discussão com o tio do Zap, né? Com a tia zona do Zap. Pensa o seguinte, agora vamos mudar aqui a nosso olhar. Se aquela pessoa é a pessoa que mais compartilha a informação, é possível que ela seja também a que menos verifica. Então, aquele jogador que é o que chuta a bola mais forte, é o jogador que às vezes tem a dificuldade de acertar dentro do gol. A informação, ela precisa ser dentro do gol. Ela precisa ser rápida, veloz e direta, como requer hoje a nossa realidade, mas ela precisa ser dentro do gol, ela precisa ser real, ela precisa ser fidedigna. E se a gente fica só chutando a bola forte para ir rápido, para ir rápido, para ir rápido, porque hoje tem essa aparência, quanto mais você compartilha, mais informado você é, essa pessoa realmente está fora do jogo. Ela está fazendo um desserviço à nação, à nossa ordem democrática, institucional e do Estado Democrático de Direito. Então fica aqui a minha recomendação, meu pedido muito original para vocês. Cuidado com as acusações, cuidado com o compartilhamento massivo de informações. Se você não tem a capacidade nem a habilidade de verificar a veracidade de uma informação, faça o seguinte, não compartilhe. Só isso. Isso aqui está tentando me chamar para uma ação impensada, por que eu não posso refletir? Por que eu tenho que compartilhar agora? Eu sou patriota, assim como vocês que estão nos assistindo, a maioria. E por que eu não posso pensar a respeito do conteúdo dessa informação? Por que eu só tenho que compartilhar? Então, tenta trazer essa visão crítica sobre a sua ação, porque você está impactando em vidas, em instituições, e isso é o que a gente vai deixar para o futuro do país. Cuidado, tenha cuidado, porque isso está acabando com a nossa ordem democrática. O governo atual não segue uma diretriz, né, democrática, vamos dizer assim, e se utiliza de fake news, né, a seu bel prazer. Como é que você vê essa atual situação? Como eu disse, isso tem uma conexão muito direta com o que aconteceu em outras eleições mundo afora, né? Se você olhar quem era Jair Bolsonaro há 10 anos atrás, você nunca colocaria ele como um parlamentar capaz de disputar minimamente uma eleição majoritária, seja para governador, seja para senador, ou, no mais lúdico possível, presidente da República. Você não imaginaria isso. E o que deu a ele essa possibilidade foi basicamente brincar de uma forma talvez até irresponsável com suas redes sociais, trazendo especialistas e mandando seus filhos, especialmente o Carlos Bolsonaro, para estudar no exterior como é que se fazia. E aí tem um livro, aquele Engenheiros do Caos, que mostra muito bem como é que essa engrenagem é pensada. Nenhum momento o que está sendo feito nas redes sociais de Jair Bolsonaro é impensado. Tudo tem um porquê, tem um motivo. E a lógica é basicamente o engajamento. A linguagem do Bolsonaro, ela é uma linguagem de emoção. Ela não é uma linguagem de razão. E emoção por quê? Porque é aquilo que ele vai colocar sempre. É medo, é raiva, é ódio, é angústia, é desprezo. Ele nunca fala com a razão. E isso é justamente o que alimenta os algoritmos das redes sociais. Então, ele é um especialista em usar as redes sociais para viabilizar o seu nome, por meio disso, colocando o tempo todo emoção, 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 por base de testes por milhões que possam ser feitos. Nada daquilo ali é por acaso. A foto, os sapatos, as camisas de time, nada, aquilo é testado e massificado para ver quanto de engajamento que se tem por trás. Agora, se ele usou isso, ele usou com base em um acompanhamento, em uma metodologia internacional, que está sendo colocado agora no Brasil também a teste, mas, de novo, traz as pessoas para dentro do jogo e é o que ele precisa. Uhum. Parece que está virando uma tendência e que pode tomar proporções enormes daqui para frente. Mas não tem uma regulamentação, não é uma preocupação, por exemplo, das autoridades brasileiras, porque não é? Há, sim, uma consciência de que existe, sim, um potencial destrutor em torno das fake news, em torno da regulamentação ou de um melhor acompanhamento das redes. Aqui no Senado Federal tinha, até pouco tempo, trabalhando uma CPMI das fake news, que era uma comissão parlamentar de inquérito para tratar sobre as fake news. Por conta da pandemia, essa comissão não conseguiu concluir o seu trabalho, não conseguiu apresentar possibilidades de solução. Mas eu te digo, pelas primeiras reuniões que eu acompanhei lá, tem muita coisa que acontece que a gente não tem ideia. Eu me lembro que estava bem no meio daquela tensão entre a Joyce Halseman, que era até então protegida de Bolsonaro, e ela começou a falar coisas a respeito disso. Então, Joyce Halseman e Alexandre Frota se colocaram
em contraponto ao Bolsonaro justamente nesse CPI. Frota afirmou que desde as eleições de 2018, o presidente Jair Bolsonaro conta com milícias digitais para atacar pessoas que confrontam o governo. Segundo o deputado, o pagamento deste tipo de serviço é feito com recursos públicos. O parlamentar também afirmou que existem funcionários dentro do gabinete do presidente trabalhando para disseminar notícias falsas e ódio nas redes. Acho que tudo isso atrapalha em muito a nossa democracia. Recentemente, Joyce Haussmann declarou que existem 1.500 perfis falsos. Acredito que tem até mais. Acredito que tudo isso que vem acontecendo fere a Lei 1079, que trata do crime de responsabilidade do presidente da República. Hoje, nesse momento, por conta de uma reorganização, até mesmo uma disputa política que a gente vai ter que enfrentar recentemente, que a gente vai estar enfrentando recentemente, não foi colocada a prioridade devida, mas existe sim uma preocupação e se conhece hoje um pouco mais de tudo que aconteceu de 2018 até agora. Uhum. Então, medidas ainda serão tomadas, só que tudo a seu tempo. Você acredita nisso? Sim, eu acredito que isso está no radar, sim. Muitos parlamentares, inclusive, são vítimas, né? Ou uns usam disso, outros são vítimas disso, mas percebe-se que precisa-se ter um olhar mais crítico em relação ao uso massivo das redes sociais. Porque o que se coloca, meu amigo, é o seguinte, falar, é minha liberdade de opinião. Não é liberdade de opinião. Sabe por que não é a sua liberdade de opinião? Primeiro, que a sua opinião tem que estar baseada em fatos. Se a sua opinião tiver sido baseada em fatos, ok. De novo, a sua opinião não pode afrontar, não pode buscar destruir, não pode buscar inviabilizar a imagem e a reputação de alguém. Então, tem que ter essa discussão realmente muito clara. E, para mim, é uma prioridade. Eu acho que, tão logo quanto o novo parlamento foi empossado, tão logo quanto o próximo governo e seu ministério foi empossado, isso deve sim ser rediscutido, porque tem um potencial destrutor ou construtor, a depender do que vier a ser trabalhado na nova regulamentação. Perfeito. Mudando aqui um pouco o nosso viés da entrevista, você é um dos colaboradores do ICL Notícias, um programa informativo semanal que é apresentado pela Vivian Mesquita e o Eduardo Moreira. Como é que se deu o início aí da sua participação nesse projeto? E uma outra pergunta, você acredita que programas como o ICL sejam novas tendências na área jornalística? Vamos lá, eu fui a São Paulo fazer um curso sobre investimento pessoal, né? Investimentos pessoais. E aí eu conheci o Eduardo Moreira. E aí, naquele momento, ele estava já começando a se credibilizar como uma pessoa com um olhar crítico do Brasil. Isso chamou a atenção de vários políticos, vários atores políticos. E ele começou a ser convidado a vir a Brasília, falar sobre a reforma da Previdência, a reforma trabalhista e uma série de outros temas. Várias pessoas estão se revelando, assim, agressivas, racistas, até perversas num nível que eu não imaginava, sabe? Nos últimos 2, 3 dias, eu recebi de alguns amigos meus que trabalham na Faria Lima, e isso não é para generalizar a Faria Lima, mas na Faria Lima a regra é ter uma visão de mundo absolutamente excludente, preconceituosa, racista e mercantilista. O que quer dizer uma visão mercantilista? Assim, todo mundo vale um cifrão. Eu lembro quando eu trabalhava no banco, chegava alguém novo assim, que era diretor ou de algum outro banco e era apresentado pra gente, aí o cara virava as costas e um pouquinho longe, um perguntava pro outro, falava assim, esse cara aí vale quanto mais ou menos? É quanto o cara tinha de dinheiro. Então isso diz muito, assim, né? Cada pessoa vale quanto ela tem de dinheiro. E as mensagens que têm chegado para mim, vazadas desses grupos que as pessoas têm me mandado, revoltadas, essas pessoas que são a exceção, são assustadoras, Vivian. As pessoas falando de nordestino de um jeito. Eles falam do povo nordestino da forma como os nazistas falavam dos judeus. São, assim, as mesmas agressões, são os mesmos ataques. É inacreditável. E aí a gente começou a conversar, debatemos algumas vezes, recebi ele em Brasília aqui, e a gente começou a ter uma proximidade maior. Mas aí quem me ligou para fazer o convite foi o sócio dele, o Rafael Donatiello. Ele falou, estamos com um projeto assim assado, queremos lançar um jornal independente, com a participação do Edu,
com a participação da Vivian Mesquita, Chico Sá, com a participação da Cristina Serra, Gessé de Souza. Eu quero saber se você quer participar. Eu falei, com esse time? Pode colocar meu nome, meu amigo. Me dá a camisa aí que eu entro. Assim, claro que eu quero discutir com o Gessé Souza, claro que eu quero. Que eu não espere a minha resposta, só coloca meu nome. Assim, não discutimos salário, forma, carga, nada. Eu falei, cara, só me coloca, porque... o resto se discute depois. Né? Depois a gente resolve, assim. Eu só quero ter a chance, e é isso que eu tento fazer a cada dia, ter a chance de falar para a população o que está acontecendo. Vivian, ontem, por volta das 5 da tarde, 5h30, 6 horas, começou a circular aqui pelo WhatsApp dos grupos que acompanham o Legislativo e Executivo essa convocatória da equipe do presidente Bolsonaro para apresentar fatos relevantes com relação ao processo eleitoral. E ele convidou todo mundo para seguir lá para frente do Palácio da Alvorada por volta das 19h30, porque tinha algo muito importante, queria a presença da imprensa. Pega esse ponto, eles queriam a presença da imprensa. E aí gerou uma expectativa muito grande por algo em torno de 1 hora e meia, todo mundo querendo saber exatamente o que era que eles iriam apresentar, quais eram os documentos, quais eram as evidências, e o que aconteceu foi aquela peça jurídica completamente esdrúxula que foi apresentada ao judiciário. É vergonhoso ver que alguns advogados se comprometeram a apresentar documentos tão frágeis numa peça nesse período eleitoral. A gente está aí há 5 dias da eleição. E, de novo, vou ser muito claro aqui com vocês que estão nos acompanhando. Eu nunca recebi uma sugestão de pauta colocando assim, levanta a bola desse político, fala bem desse cara para a gente, ou, não, é só assim, ó, o tema é esse, o que você acha? E eu sou muito livre a expressar a minha opinião com base na minha experiência prática, no meu processo de aprendizado empírico aqui de Brasília, e nos meus estudos. Então, assim, lá não tem qualquer tipo de enviesamento no que eu estou colocando. Então, se isso é uma tendência, para a sua pergunta, acredito que pode vir a se formar uma tendência. Acho que o jornalismo independente, o jornalismo institucional, até mesmo dos meios de comunicação oficial, como é o caso da Rádio Câmara, Rádio Senado, do Supremo, eles cumprem um papel super importante, que as redes comerciais, como Globo, CBN e todas as outras, não cumprem, que é informar. E, por outro lado, os independentes vêm colocando posicionamento. Como o Eduardo coloca, olha, eu sou socialista. Eu defendo um olhar social, em prol do social. Mas cada um aqui tem a sua liberdade e pode colocar aquilo que bem acha. E é isso que me conecta com ele, sabe? Ele vai olhar criticamente, ele tem o seu posicionamento, mas ele não vai querer te direcionar. Nunca recebi qualquer tipo de direcionamento para levantar a bola desse ou daquele partido, para participar disso ou daquilo. Eu sou muito livre em expressar os meus posicionamentos lá, sem qualquer tipo de direcionamento da direção. Então, torço muito para que outros tantos ICLs, notícias, venham aí cumprir esse papel, de trazer um posicionamento sim, de trazer uma colocação e de olhar criticamente para todos os movimentos sociais, políticos, econômicos, como o ICL tem feito. Maravilha, maravilha. Esse ano, né, a gente teve um número crescente de candidatos pretos, né? Mas, apesar disso, a gente ainda teve muito poucos eleitos. Né? Aqui em Minas, por exemplo, a gente teve isso, acho que outros estados também. Né? Soma-se a isso o fato de ainda não termos uma bancada preta forte que nos represente no âmbito político. E eu vou te perguntar o seguinte, quais são as suas previsões para os próximos anos, tendo em vista que ainda nos encontramos em luta contra um racismo estrutural de raízes seculares? Olha, eu vejo um crescimento gradual e incremental da participação de negros e negras no processo político por meio das ações afirmativas que foram implementadas por meio de lei. Ou seja, as leis eleitorais colocaram vantagens para partidos políticos que tinham candidaturas negras. Isso, por um lado, eu acho que realmente viabiliza a participação política mais direta desses grupos, por outro, trouxe umas distorções de candidatos como o próprio ACM, que já tinha se declarado antes como pardo e agora como negro, né? Virou todo aquele debate nacional que a gente acompanhou. Então, eu acredito muito que essas ações afirmativas para se garantir espaço sejam necessárias. E por que só por meio dessas ações afirmativas a gente vai conseguir aumentar a participação política de negros e negras na política institucional? Porque se você for olhar hoje, dos 32 partidos políticos
que temos, eu não me lembro de cabeça nenhum dos 5, dos 10 maiores que tenha um presidente nacional de partido negro. Então, a gente não faz parte das grandes decisões político-partidárias. A gente não faz parte dos grandes decisores políticos aqui do Congresso Nacional. Por quê? Porque participa pouco. E aqui você não consegue trabalhar sozinho. Aqui é aquela história, uma andorinha sozinha não faz verão. Por que a pauta militar, por que a pauta de costumes, por que a pauta religiosa ganhou tanto espaço nos últimos anos? Porque fez volume. O negócio Porque fez volume. Negócio também, sim, fez volume. Tem muitos parlamentares hoje da bancada BBB, Boi, Bíblia. Então, assim, é muito simples você trazer volume para esse grupo. Agora, no caso dos povos negros, até mesmo os indígenas, que agora aumentaram um pouquinho a sua representação, a gente não conseguiu fazer esse volume. Então, é preciso, sim, aumentar a participação política, especialmente nesses espaços de poder, para se conseguir viabilizar políticas mais assertivas no que diz respeito à participação do povo negro de forma institucional. Maravilha. Você consegue prever um horizonte melhor aqui para os próximos anos? Olha, eu colocaria aí que se a gente aumentou agora para em torno de 25%, 24% da Câmara, eu colocaria que se não se mudar essa regra que traz vantagem para candidaturas negras, eu colocaria que tem um incremento a cada eleição de em torno de 5% a 10% nesse quantitativo na Câmara. Se a gente for olhar no caso das mulheres, por exemplo, subiu de 77 na última eleição para 90. Então, assim, subiram 20 mulheres a mais, o que é expressivo. Então, no caso dos negros, acho que a gente ir crescendo gradualmente em uma proporção recorrente vai nos garantir ali na frente, em talvez 20, 10 anos, uma participação mais igualitária, de 40%, 50% dos deputados se auto-identificando como pretos. Perfeito. Eu sempre tomo como parâmetro, por exemplo, o fato de, nos Estados Unidos, né, eles terem uma população preta de 14%, a gente tem 56%. Ainda assim, os negros lá parecem se impor, né? Tá aí a história que nos conta toda toda uma luta de resistência, né? E aqui no país parece que a gente ainda está submetido a ordens de coronéis, né? Como República Velha, toda essa história. Isso também tem a ver com o psicológico do preto no Brasil. Ele ainda não acredita no seu poder, ou o país é muito vasto e a informação ainda não se... Como é que você vê isso? Olha, se a gente for comparar como foi o processo de fim da escravidão nos Estados Unidos e no Brasil, ele foi bem diferente. Lá nos Estados Unidos, eles tiveram que se conectar, eles tiveram que lutar enquanto grupo. Então, a comunhão entre eles vem desde as origens. Aqui, no nosso caso, ela foi quase que entregue de alguma forma. Claro que houve luta, claro que houve também esses movimentos, mas foram em menor quantidade. Então, o que eu quero chegar, de forma geral, é que a gente, enquanto negros, a gente não aprendeu a se conectar e estabelecer nessa conexão metas a serem alcançadas para essa conexão. Como eu disse lá atrás, se a gente se une com o objetivo de, olha, a gente precisa formar um partido, que é uma discussão, a gente precisa de um partido, nesse partido nós vamos conseguir eleger quantos negros para deputado estadual, para federal, para vereador e tal. Então, a gente não conseguiu sincronizar ou fazer parte dessa sincronia de que nós precisamos olhar um para os outros como irmãos. Cara, o que você passou aí é o que eu passo por aqui, a dificuldade do outro acolá. Então, a gente precisa realmente repensar o nosso processo de fundação do novo olhar do negro para o negro, pelo negro e para o futuro do negro. Essa é a dificuldade. A gente precisa sair um pouco, talvez, dessa lógica de aceitação, mas lutar e se conectar enquanto irmãos. Perfeito, estamos aqui para isso. Aquilombamento é preciso.
né? Com certeza. E grupos como o Minas Negras Gerais têm esse dever de informar, de conectar, de trazer uma reflexão. Por isso que eu acho que é tão importante fazer esse posicionamento. Aqui de Brasília, por exemplo, existem vários grupos de assessores, são pessoas bem remuneradas, influentes em suas áreas, e existem poucos negros. E aí, recentemente, ousaram em criar um grupo de pretos que trabalham em relações governamentais. E a gente percebeu assim, uma coisa linda, que a gente tinha um espaço de confiança para trocar ideias, para falar sobre assédio, para falar sobre dificuldade de progressão, para falar sobre a dificuldade de inclusão linguística. A gente percebeu isso só quando a gente se conectou. Cara, mas por que aqui? Às vezes sai vaga para Google, para Amazon, para não sei o que, a gente não consegue entrar nessas vagas. Pô, língua. Língua é uma dificuldade. Por que língua é dificuldade? Porque o negro, via de regra, vem na escola pública. Na escola pública tem uma dificuldade de colocar a língua como um critério relevante. Então, a gente começou a perceber coisas. Cara, isso que ele passou é a mesma coisa que eu passei, a mesma coisa que o meu colega passou. Como é que a gente pode fazer para melhorar isso agora? Então, assim, a gente precisa realmente passar por isso, sabe? De entender, de rediscutir, de refundar e olhar isso, como eu disse, do negro para o negro e pelo negro no futuro. Muito bem. Ok, Jorge. É nesse sentimento de aquilombamento, né, de uniforças, que a gente vai acabando aqui a nossa entrevista. Minas Negras Gerais te agradece de coração, gratidão pela sua colaboração. Espero que a gente venha conversar mais vezes, e vamos conversar mais vezes, com certeza. E eu gostaria que você deixasse aqui um recado a todos os pretos e pretas Brasil afora. Diga lá. Uau! Acho que a gente vive num país que é absolutamente sensacional, né? O Brasil, ele é um barril de joias, assim. Tem água potável, tem minério, tem petróleo, tem uma gente engajada, tem uma história belíssima, mas a gente vive, mais recentemente, uma convulsão social, e a gente deixou de se olhar enquanto nação. Hoje, o brasileiro, antes de sentar com você à mesa, ele quer saber em quem você votou. Se você é de A ou de B, se você gosta de vermelho ou de azul. Meus amigos, nós somos brasileiros, as dificuldades que nós vamos passar vai ser enquanto nação. E esse olhar separatista, sectário, diversionário, ele não agrega em nada as nossas dificuldades, ele não melhora a nossa vida. A gente não traz qualquer tipo de solução prática e realista para a nossa realidade. Então, assim, a gente precisa realmente voltar aos vieses lá do iluminismo, né? Igualdade, liberdade, fraternidade, e olhar para a gente, enquanto nação, com esse olhar fraternal. O que o povo brasileiro quer? Como que a gente pode garantir que aquele país que está no topo da produção de alimentos do mundo garanta alimentação para quem nasceu aqui, para quem mora aqui, para quem vai viver aqui? Para que a gente não exporte todo o alimento e deixe o resto para as pessoas que moram aqui. Para que a gente tenha a possibilidade de oferecer uma educação que não só exporte os melhores talentos para o mundo, como a gente já faz hoje, mas que eles tenham a possibilidade de ver desafios grandes no Brasil aqui. Então, eu tenho muito essa questão. A gente tem, sim, muita chance, muita matéria-prima e muitos problemas para resolver. Mas não vai passar por uma ideia de alguém que vai descer do céu, estralar o chicote e resolver os nossos problemas. Nós precisamos olhar para a nossa vida como os personagens centrais da nossa história. E acho que é isso que o brasileiro precisa agora. Olhar para o Brasil e se perceber como personagem central da nossa história. Muito bem. Conversei hoje com o cientista político de Brasília, Jorge Misael. Jorge Misael é prova de um Brasil preto que dá muito certo. Força para nós! Bora! Valorize a cultura afro, a identidade negra, a ancestralidade e a pluralidade do povo negro. Apoie o Minas Negras Gerais. Pix minasnegrasgerais@gmail.com. Bora nos aquilombar! Inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe com seus amigos.